Então, boa Pode ser tarde a esse. todos. Em nome da ESMAD e em nome também do CTCCP, do Centro Tecnológico de Calçado, portanto, o meu nome é Horácio, está aqui também os nossos colegas, sou aí Pedro Costa Rodrigues e o João Azevedo, também da escola, e, obviamente, portanto, os colegas parceiros do Centro Tecnológico de Calçado, para, portanto, esta iniciativa, portanto, do webinar relacionada com este projeto, portanto, com muito gosto nos fez, portanto, ao longo destas meses, portanto, estar associados no seu, portanto, ao seu desenvolvimento. São aqui uma espécie de uma introdução, digamos, também conceptual, portanto, relacionada com algumas preocupações que também nós, digamos, em termos de investigação, nos colocaram, portanto, tentamos conseguir, digamos, à presença, digamos, do próprio projeto, portanto, e neste contexto, o desenvolvimento, digamos, desta parceria, que nos parece importante. Ok. E, portanto, nesse sentido, portanto, acho que, digamos, uma introdução assim um bocadinho mais aberta também poderia justificar, digamos, o todo. Um, portanto, enquanto academia, portanto, nós também temos responsabilidades em termos de cidadania, digamos, sustentabilidade, esse pensamento, fazemos parte, digamos, da ecoescola, portanto, um desafio relacionado, digamos, com a sustentabilidade, nomeadamente num setor, portanto, que tenha moda presente, obviamente, digamos, mas das indústrias, portanto, que fazem, digamos, de Portugal, digamos, um setor até muito valioso internacionalmente, nos parecem, portanto, muito relevantes. Portanto, no contexto aqui, portanto, aliás, os estudos recentes promovidos pela própria Biosource for All, que no fundo este projeto também responde, há uma conclusão muito interessante que mais de 90% dos consumidores, portanto, 50 países, portanto, adotaram já hábitos sustentáveis, portanto, nos últimos anos, que apenas 9, mais ou menos 9% continuam a resistir à tendência. Portanto, ou seja, onde se sinalizou uma transformação profunda nos comportamentos dos consumidores em relação às necessidades de sustentabilidade, digamos, da circularidade, portanto, de comprar por mais tempo, enfim, de comprar com mais cuidado, portanto, de olhar para as etiquetas. Portanto, é muito interessante. Ou seja, os dados revelam que a consciência ambiental passou de uma preocupação de nicho para um critério assim, mais dominante nas decisões de compra. Ok, mas efetivamente, portanto, não é só os consumidores, portanto, que aqui é importante, portanto, trazer, digamos, à discussão e à evidência, portanto, e no fundo, digamos, a necessidades educativas de consciencialização, portanto, do domínio do sentido crítico em relação à sustentabilidade, e obviamente essa necessidade, portanto, aplica-se à produção, portanto, à indústria, aos designers, aos gestores, aos técnicos de produção, portanto, este projeto, no fundo, tem muito interesse, portanto, que no fundo encaixa justamente e justifica também a iniciativa, portanto, neste todo, da iniciativa Bichos for All e do Centro Tecnológico do Calçado. Portanto, a necessidade de uma produção sustentável, portanto, curiosamente, e comparando até com outras indústrias, portanto, nós também fazendo parte, tendo uma indústria, por exemplo, gráfica muito forte, portanto, esses passos também têm vindo a ser dados ao longo destes anos, portanto, é fundamental. Tanto também encaixa-se perfeitamente em fundamentais inscritos nas recomendações internacionais e também, tanto algumas, digamos, orientações legislativas que, no fundo, entretanto, vieram, portanto, sendo introduzidas nos vários quadros, portanto, nacionais e internacionais. É importante uma mobilização da sociedade em relação à sustentabilidade, uma mobilização da indústria, como estava a dizer, e começa também pelos dirigentes, obviamente, e as pessoas com essas preocupações, que no fundo também respondendo a estas ânsias e estes eixos fundamentais europeus, que no fundo também acabam por, portanto, beneficiar desse aspecto, ok? Aqui, portanto, este jogo é muito interessante, porque no fundo, digamos, vai nesse sentido, portanto, é um pouquinho, um público alargado pode, obviamente, portanto, usá-lo, mas, digamos, os técnicos que também estão, digamos, integrados à própria indústria, obviamente, podem usá-lo portanto, no sentido, portanto, de um play, de um jogo, de uma gamificação, portanto, que nos parece interessante, porque, no fundo, também cria um sentido crítico e um sentido, ou seja, abre, digamos, portanto, à introspecção, portanto, afinal, isto teria, se for assim, é mais benéfico, enfim, por aí fora.
Portanto, só para dizer que aqui isto está numa charneira e entra, digamos, a gamificação, portanto, e os géneros digitais, porque no fundo aqui o desenho, digamos, do sistema que está aqui da fábrica, enfim, de todo o contexto industrial, digamos, é uma espécie de uma réplica, portanto, o género digital um pouquinho, digamos, afinada. Claro que, digamos, o fotorrealismo disto tem de ser tanto orientado para a funcionalidade, digamos, e para as plataformas onde eles vão ser jogados, mas mesmo assim, portanto, está muito adequado. A gamificação, portanto, emerge como uma estratégia também poderosa que incorpora elementos e mecânicas de jogo em contextos não lúdicos para envolver e motivar os indivíduos. Portanto, é uma abordagem que tem atraído uma atenção considerável de muitos setores, portanto, nomeadamente, estamos a falar de setores, portanto, industriais, portanto, educativos, em que isto serve, portanto, de uma forma muito interessante, justamente, digamos, porque já se conseguiu perceber, digamos, uma interação, nomeadamente com sistemas produtivos, através da gamificação, educativos, consegue-se, digamos, que a retenção, digamos, do propósito educativo, não é? Portanto, consegue ser mais de longo prazo e mais sublimado de uma forma interessante. Aqui articula com os géneros digitais, justamente porque, digamos, mesmo um interator que venha, portanto, jogar um pouquinho este jogo, percebe, digamos, quase que vê, digamos, no seu todo, não é? Portanto, desde a recepção, portanto, digamos, a própria produção, portanto, a zona de design, portanto, essas tomadas de decisão, os expositores e o próprio produto, digamos, observá-lo, o que torna o todo, digamos, o dota de uma riqueza, portanto, efetivamente muito interessante. Aqui, esta perspectiva, portanto, este jogo tem, digamos, uma perspectiva de primeira pessoa, ou seja, eu, enquanto pessoa interessada, portanto, entro na fábrica, eu irei entrar na fábrica, irei ver as coisas, irei falar com interlocutores, portanto, e por aí fora, digamos, no fundo, o ciclo todo, digamos, que está presente neste conceito do jogo BioWalkers. Pronto, eu acho mais do que palavras, eu acho que, digamos, passarmos também, digamos, e ver efetivamente as funcionalidades, digamos, os patamares, portanto, o desenvolvimento do próprio jogo, os vários passos, acho que será, digamos, o mais interessante e o mais adequado para nós mesmos e, no fundo, até retermos o todo, no fundo, do propósito que nós anunciamos aqui, portanto, nesta entrada, portanto, neste opening também. Vou passar então, digamos, aos colegas, Certo. digamos, para dar início então, digamos, à demonstração do próprio jogo. Sim, obrigado, Horácio. Olha, o meu nome, pronto, é João Azevedo. Peço desculpa não ter aqui a câmara ativa, mas houve aqui um problema técnico de última hora que me obrigou aqui a trocar de computador, mas pronto. Pronto, depois desta breve explicação aqui do meu colega, eu passo aqui à apresentação mais visual, se calhar porventura até um pouco mais interessante, do videojogo que nós temos aqui em mãos, portanto, o BioWalkers. Começamos por ver aqui uma exploração livre, portanto, uma espécie de um walkthrough em que vamos navegando, aqui o jogador navega pelo espaço, não vamos ver neste vídeo nenhum tipo de interação, portanto é simplesmente conhecer o espaço. Foi um espaço que foi pensado, no fundo, para replicar, como o meu colega disse bem, um centro, não é? Um tecnológico calçado, de uma forma obviamente simplificada, não realista, mas que torna apelativo conhecer toda aqui a cadeia de valor, todos os espaços deste tipo de centro, não é? Onde se faz o desenvolvimento, que faz a promoção, neste caso a produção de calçado, e onde nós temos aqui nesta primeira área um showroom que é comum a tantas empresas desta área, onde se faz a exposição dos seus produtos, não é? E aqui podemos ver com algum detalhe, e vamos ver mais para a frente que isto tem aqui um mini-jogo associado, tal como as grandes áreas deste espaço. Neste caso estamos só a conhecer, portanto há também aqui um balcão, onde temos aqui uma recepção que nos permite encaminhar de uma forma até automática para cada uma das áreas onde nós temos esses mini-jogos. Portanto, estamos a subir agora aqui o piso, vamos nos levar aqui à parte mais, digamos, de produção, de gestão, neste caso de concepção dos próprios sapatos. É um espaço criativo, onde temos aqui os designers, onde fazem
dos esquemas iniciais, é um espaço também com alguns adereços próprios, né? Portanto, mas que permite uma visão não só da recepção, mas também, como vocês vão poder ver aqui, da própria produção. Portanto, obviamente estamos a falar sempre de uma versão simplificada da realidade, né? Quase a roçar a caricatura por vezes. Agora vamos abandonar o design e vamos para o gabinete de gestão, okay? Onde se faz a gestão de toda a produção. E aqui já temos aqui um espaço mais institucional, portanto pode servir simultaneamente também como um espaço de reuniões, uma reunião de trabalho. Okay? Isto foi sempre decorado com imagens reais do próprio Centro Tecnológico de Calçado de Portugal, que nós retiramos imagens que estão lá fixadas, digamos assim, referências, obviamente, depois também conhecemos, levaram-nos a conhecer algumas empresas da área, das quais nós tivemos também algumas referências, e agora abandonamos este espaço para voltarmos aqui ao hall e vamos visitar a fábrica. Portanto, aqui a fábrica é um espaço amplo, reparem que há aqui já um ambiente sonoro próprio desses espaços, né? Com um ruído, né, associado às máquinas. Portanto, é habitado aqui por algumas personagens, normalmente mais povoado, se calhar mais denso na realidade, não é? Mas temos agora aqui a oportunidade de ir ver aqui peça a peça. Muitas destas máquinas foram modeladas a partir de modelos reais. Portanto, durante essas visitas tivemos a oportunidade de registrar em fotografia, depois fez toda a modelação a partir destes registros. Portanto, lembro que nós aqui não estamos a interagir com nenhum dos mini-jogos, vamos fazer isso mais à frente. Só estamos a conhecer o espaço e vejam como todo o espaço está ligado organicamente. Portanto, nós também seguimos uma lógica das coisas não estão estanques, não é? Elas têm uma ligação, as coisas fluem entre elas, portanto. E por fim vamos fechar o circuito, né? Voltando ao ponto inicial, que é o lobby, né? O hall de entrada. E aqui voltamos, portanto, ao ponto de entrada, onde mais uma vez temos aqui um pequeno pormenor, que é um elevador funcional, leva aqui ao longo dos diferentes pisos e que termina ali num espaço de coworking, de trabalhos, enfim. Portanto, isto foi um trabalho intensivo também ao nível da modelação 3D, portanto, tudo isto foi desenhado de raiz e modelado nesses programas próprios, para depois ser animado, né, num programa de motor de jogos, neste caso é o Godot, é um programa aqui emergente nesta área. Portanto, isto é tudo navegável, é livre, ninguém é condicionado, pode simplesmente navegar ao seu belo prazer. Ok? E por fim, então, terminamos aqui este vídeo com uma visão mais panorâmica deste espaço. Pronto. Agora avançamos para o primeiro mini-jogo, o mini-jogo de showroom, que está localizado no lobby principal. Todos os mini-jogos têm este início, ou poderão ser abordados a partir deste início, mas também diretamente junto do non-playing character, ou da personagem que habita naquele espaço. Neste caso é o comprador. Ele pede-nos para escolher 3 modelos de calçado de acordo com estas especificações. Portanto, neste caso, quer botas ou botins que combinem estilo, qualidade e uma abordagem sustentável. Portanto, aqui o utilizador tem a liberdade de escolher o que quiser, mas depois tem que respeitar, ou deverá respeitar, aquelas orientações. Portanto, são botas ou botins com sustentabilidade, portanto, deve olhar e ler com atenção a informação de cada uma destas peças e perceber se elas obedecem ou não a essas características. Portanto, neste caso, fez ali a escolha de um botim, era em pele, salvo erro. Portanto, e aqui o jogador, pronto, até para
este cariz de demonstração não faz muito sentido estar aqui a fazer isto quase em tempo real, ter que ler isto tudo. Portanto, o jogador aqui já conhecia basicamente o jogo, já sabia o que é que tinha que escolher, mas alguém que vá ver isto pela primeira vez, vai experimentar isso pela primeira vez, vai ter que ler com mais atenção para perceber quais são as peças mais adequadas e as menos adequadas. Portanto, neste caso, optou por este tipo de calçados, é agora avaliado o resultado e aparentemente foi bastante positivo. Houve aqui um equilíbrio entre a sustentabilidade, os cuidados e obviamente o preço também foi um fator aqui a ter em conta. Portanto, isto aqui há uma matriz que está aqui oculta ao utilizador, mas que ele, se não escolher o calçado adequado, essa matriz não vai lhe dar os valores corretos, não é? Se ele de repente agora for buscar calçado com materiais demasiado sintéticos ou tipologia de calçado, ele será penalizado, digamos assim. Pronto. Vamos ver então outro mini-jogo, neste caso o mini-jogo Designer. Estas demonstrações foram sempre feitas a partir do wall, portanto neste caso ele vai optar pela opção do Designer e lembro mais uma vez, que pode ir lá diretamente. Neste caso recebe aqui as instruções do Designer e pede-lhe para avançar para a mesa de trabalho. Quando ele aceita, então tem aqui uma mesa de trabalho, onde pode escolher a tipologia do calçado, tem as orientações em cima, que terá que ler com atenção, e de acordo com essas orientações, ele vai ter que escolher 5 parâmetros, não é? Portanto, o material da gáspia, a cor da gáspia, o tipo de sola, o material da sola e a cor da sola. Portanto, de acordo com as orientações recebidas, a pessoa tem aqui uma ligeira latitude em termos de cor, não é? Porque aquilo não especifica exatamente qual é o amarelo, não é? E ele aqui poderá fazer aqui algumas afinações em termos estilísticos, mas tem que respeitar os parâmetros. Caso contrário, no final será, mais uma vez, penalizado se não o fizer. Nada o impede de avançar no jogo, mas o resultado final dará a indicação que não respeitou todos os parâmetros. Pronto, aqui está a fazer as suas opções. Ok. Portanto, reparem que isto é um objeto modelado em 3D, é totalmente dinâmico, portanto, qualquer alteração que ele faça ali embaixo vai ser implementada em tempo real no objeto que está ali. Ele pode-se manipular e aqui não está a fazer muito uso disso porque já o colocou numa orientação que considerou adequada. Portanto, e por fim vai fazer aqui o ajuste de cor. Ok. E vai avançar para o próximo modelo. E o pedido aqui já o orienta para uma questão de um sapato, né? Ele terá que escolher a tipologia. Portanto, trata-se de um jogo de complexidade média-baixa, requer obviamente aqui alguma atenção. Né? E há muitos pedidos aleatórios, não são sempre os mesmos, não é? É claro. Sim, bem observado, porque isto seria-se rapidamente maçador e se todos os pedidos fossem. O que esta aleatoriedade traz também consigo alguns digamos, pedidos mais estranhos, não é? Às vezes estas texturas podem não combinar de forma, pelo menos digamos, a sensibilidade comum ou média dirá como um sapato interessante, mas às vezes este vanguardismo também pode ser interessante, não é? E esta inteligência artificial propõe-nos aqui... Era isso que eu dizia, esta liberdade de play também faz sentido. Isso. Certo. Pronto, neste caso, mais uma vez, observamos que o jogo foi aqui ultrapassado. Ele poderia repetir o jogo e os resultados, portanto, eram, como o meu colega disse bem, aleatórios. Portanto, ele teria gerar uma nova sequência de pedidos. De seguida, temos aqui um jogo um pouco mais denso. Portanto, aqui esta panóplia de jogos foi também desenhada de forma que trouxesse aqui uma certa diversidade na própria complexidade do jogo. Portanto, uns são mais quase de intuição, okay, quase instantâneos, outros exigem uma reflexão, um pensamento mais analítico, como este caso, em que ele vai ter que, no fundo, fazer aqui
uma planificação, não é, de uma produção a nível macro, portanto, expõe aquelas decisões típicas dos processos de produção, não é? Sempre de uma forma, obviamente, simplificada, não é realista. Aqui há um lado invisível, não é? Portanto, a nível do planeamento, da capacidade, das prioridades, não está tudo exposto de forma absolutamente linear, portanto, a pessoa tem que ir um bocadinho por tentativa e erro, afinação de um parâmetro, às vezes vai ter que voltar à etapa anterior e ir percebendo, não é, se está a obedecer ou não à encomenda, porque houve aqui uma encomenda que definiu um certo número de sapatos, um prazo, um custo, não é, um custo ou um orçamento neste caso, e que o gestor vai ter que ir jogando dentro desses parâmetros, maximizando o lucro, entende-se, não é? Ou não, pode ser uma pessoa um bocadinho mais altruísta, mas eu jogo isto, quando jogo isto, sempre maximizar o meu lucro, mas sempre tentando responder aos parâmetros. Aqui o jogador está um bocadinho, neste caso, também preocupado com o valor, há aqui uma certa variação no Expresso, está um bocadinho, não, arrependeu-se e afinal decide ir pelo valor mais barato. Portanto, tem aqui um lucro muito generoso, provavelmente vai ser penalizado depois por isso. Ok, respeitou o prazo, um lucro muito interessante, mas a satisfação não foi total. Ok, portanto, esta matriz, mais uma vez, é oculta, portanto, não temos aqui todos os dados expostos, há algumas coisas que as pessoas têm que deduzir, não é? Têm que, até por tentativa e erro, percebendo onde é que estão aqui o ganho, não é? E a perda, não é? E há aqui, portanto, quase, a pessoa tem que ter aqui de uma forma quase inata, não é? Uma capacidade, uma sequenciação e priorizar aqui algum tipo de valores, não é? Se está aqui preocupado com a satisfação, com a sustentabilidade ou só apenas com o preço, não é? E, no fundo, é um balanceamento de recursos, enfim, é um jogo de gestão, não é visualmente um jogo que seja capaz de captar o interesse de todos, não é? É um jogo orientado para alguém que gosta mais de trabalhar com números, com informação, mas lá está, nós queremos ter esta diversidade neste jogo, não é? Ter um jogo mais orientado às vezes para um processo mais até de reflexos, como vamos ter noutros jogos. Aqui é um jogo mais de estratégia, podemos pensar assim. Aqui, ok, pronto. Aqui não foi capaz de respeitar o tempo, ok. Mas o lucro está sempre presente neste jogador. Neste jogador, o foco dele, ele se preocupa com o dinheiro. Então, a parte depois é que nestes jogos, sempre que fazemos um jogo, nós temos sempre a reiniciar os jogos, mas temos sempre uma barra de progresso em cima, que é sempre preenchida pelos jogos que foram desenvolvidos. Esta barra, vocês podem conseguir vê-la assim com muito pouca opacidade em cima, mas porque estamos a fazer jogos desde o início. Mas quando um jogo é completado, essa barra é sempre preenchida a verde até completar todos os jogos. Sim. Com sucesso ou sem sucesso a 100%. Ou seja, sempre que eu tento fazer com sucesso ou insucesso, a barra é preenchida. Certo. Não temos aqui nenhum exemplo, porque lá está, estamos sempre a fazer aqui o vídeo a partir de um jogo novo, mas a ideia era que, independentemente do grau de sucesso, ele vai completando e vai percebendo que o jogo. Isso também é reforçado pelo aquele menu inicial dos mini-jogos, onde se vê lá uma percentagem dos jogos que já foram concluídos ou não. Portanto, ok, mais uma vez sacrificou satisfação, mas pronto, deu como válido porque atingiu a maior parte dos parâmetros. De seguida temos um outro mini-jogo, agora vamos para a fábrica, e na fábrica obviamente está alinhado mais com as cariz de produção. Neste caso, o primeiro é a otimização de cortes de pele, portanto, aqui o foco é fazer um aproveitamento da pele, não é? Privilegiar o rendimento dessa matéria-prima, reduzir o desperdício, portanto, há sempre esta
esta lógica da sustentabilidade que está associada a cada um destes mini-jogos. Portanto, ele recebe aqui as instruções, né? E acaba por ser um jogo um bocadinho mais mecânico, não estivéssemos nós aqui então no coração da fábrica, digamos assim. Portanto, tem ali a pele, na parte central será a parte mais nobre, mas que tem que obedecer aqui a uma orientação específica. Por isso é que nós temos aqui esta indicação de falha, porque o corte indica-nos, ok? Aquela seta indica-nos a orientação do corte. Portanto, ela ali aceita a orientação vertical e no centro é a orientação horizontal. Quando existe uma sobreposição de peças ou não está colocada no sítio certo, o software irá indicar ao utilizador desta máquina que existe ali um erro e que não está válido. Okay? Nós vamos ver aqui exemplos disto. Neste caso, o erro prende-se com a questão da orientação. Ele vai alinhar ali e agora vai-nos ter uma mensagem positiva. Portanto, temos ali um conjunto de peças que foram, que estão disponíveis aqui no arquivo e ele vai montando. É um jogo de alguma paciência, naturalmente, mas também exige estratégia, perceber como é que conseguimos encaixar todas aquelas peças. Não é instantâneo, temos que ter aqui alguma tentativa e erro, alguma realocação das peças já entretanto colocadas. Nós não conseguimos fazer isto facilmente, mas é possível chegar aos 100%, já é um desafio, mas é possível. Portanto, perceber que é importante brincar um pouco com o que é que são as questões de gamificação, de tentar sempre atingir os 100%, e a questão da sustentabilidade. Obviamente que num cenário real nem sempre isto é possível ser feito, mas é importante jogar com o real e com o que é lúdico, e aqui o objetivo de um jogador é sempre tentar reaproveitar ao máximo a pele. Portanto, apesar de nem sempre isso ser possível, não é? Nós queremos que o jogador saiba que deve esforçar-se para que isso seja possível. Daí esta questão dos 100%, também de tentar que o jogador perceba que é importante tentarmos reaproveitar o máximo possível as coisas. Certo. Pronto, aqui não vamos ver o jogo até ao fim, vamos ver apenas, porque isso depois, lá está, a dada altura percebe-se que tem que haver aqui sempre reformulações e torna-se. Mas é um jogo bastante interessante. Obviamente a pessoa tem que ter o tempo disponível para ele. E foi daqueles jogos que foi talvez dos mais fáceis de idealizar, decorrente mais uma vez das visitas que o Centro Tecnológico Calçado de Portugal nos proporcionou às diferentes fábricas. Todos nós fomos capazes logo de identificar que estava ali um jogo quando vimos este processo. Reparem que ainda falta ali bastantes peças e o espaço começa a ficar reduzido, não é? É preciso aqui alguma engenharia, não é? Mais uma vez. Claro que podemos também ter pensado nas questões de defeitos naturais e por aí, mas muitas das vezes nós, para tornar o jogo interessante e uma taxa de adoção relativamente rápida, temos que reduzir alguma complexidade, algum realismo, não é? Para o jogo também ser interessante para o imediato, não é? Portanto, bem, ainda faltam ali bastantes peças e temos agora aqui, né? Ali uma micro ajuste, que é isto, né? Ok. O vídeo está quase a terminar, é só aqui mais. Tenho que começar a pensar em otimizar todo este espaço, não é? Mesmo a terminar aqui o vídeo.
Aqui o jogador já começava a ficar desesperado. Pronto, assim que ele não vai terminar, mas vai concluir o processo, ou seja, para efeitos de demonstração, vai dar por encerrado aqui o processo. Reparem que ainda faltavam aqui bastantes peças e não temos muito espaço. Ao imprimir a página, ele vai simular depois aqui, no fundo, o corte, não é? No material. É uma espécie de uma recompensa visual aqui do que foi feito. Okay. De seguida temos outro mini-jogo, mais uma vez associado à fábrica e também que apela aqui à questão mais mecânica O jogador, se quisesse, nós estamos a reiniciar, mas se o jogador quisesse, como viram acabar o outro vídeo, ele podia seguir este progresso na fábrica, podia ir passar logo do primeiro jogo para o segundo jogo. Então tem sempre as indicações visuais dos jogos a seguir. Certo, ele podia fazer isto de uma forma orgânica, ou seja, sai de uma máquina e entra de outra, mas aqui, pronto, para efeitos de vídeo nós fizemos tudo em clipes separados. Portanto, aqui a máquina tem aqui uma certa capacidade de parametrização, mais uma vez aqui a ideia é executar na janela correta, digamos, de tempo, num gesto rápido, não é, mas crítico, para poder evitar os defeitos na Gaspia. Portanto, aqui a precisão e a cadência é fundamental. Portanto, dá para parametrizar ali um bocadinho, não é? E ele teve ali 92% e 87%. Eu vou se calhar repetir um pouco este, que este é bastante rápido. Aqui, portanto, esta máquina existe, portanto, foi mesmo modelada, como eu já disse há pouco, e obviamente simplificada no seu processo, não tem esta interface que está aqui, né? Pronto, em latão tem a hipótese, estão a ver ali aquele apontador que está-se a movimentar rápido, ele pode modificar, né? Mas a taxa de tolerância também se ajusta em relação a isso, e ele vai tentar ser preciso e acertar ali no meio, ficou muito perto disso, nos 92%. Agora, faz o mesmo, ok, optou por um corte mais limpo, mas com menos tolerância. E ok. Pronto. Em termos de mini-jogos, só nos falta mais um, e é ainda na fábrica, que está ali à frente da máquina, mas fazemos aqui sempre através do menu principal. Portanto, aqui, como o nome indica, a ideia é, no fundo, olhar e detectar defeitos num determinado produto, neste caso do calçado, não é? E não é? A qualidade não é só a estética, não é? Mas também é o desempenho, é a vida útil, é a redução das perdas, portanto, é um trabalho em que exige, obviamente, atenção, vai ter que fazer aqui a inspeção, verificar aqui a conformidade destas peças, não é? Tem aqui uma lista pré-definida dos erros possíveis, obviamente estamos a observar aqui uma simplificação da realidade. Ele vai detectar aqui um erro nesta sola gasta assim, ok, portanto, há sempre uma inspeção visual, a pessoa tem a liberdade para poder manipular o objeto, aqui já tem mais a ver com o tecido, com a Gaspia, as manchas de sujidade, é isso. Portanto, aqui também parece mais ou menos evidente, mas convém simplificar. Estes defeitos são gerados aleatoriamente, portanto, nós nunca sabemos se um sapato até pode não ter defeitos, como se observa, e nunca são. Portanto, há aqui uma espécie de um catálogo de erros, de deformações, que o sistema vai gerando e aplicando, não é, de forma aleatória. Sempre que se joga, temos novos calçados, novos defeitos. Neste caso, pronto, foi concluído aqui com sucesso, e há aqui uma espécie de um relatório final que, quando nós verificamos que não está correto, ele também nos indica. Portanto, há aqui uma vertente também pedagógica, não é? para o jogador perceber o que é que falhou. Por fim, temos aqui uma espécie de um balanço, não é? Que nós entendemos que existe aqui um potencial pedagógico. Portanto,
o jogador, não é, aprende fazendo, ok? Aqui, ao experimentar cada uma destas vertentes, não é, vai conhecendo através de cada mini-jogo, não é, cada um destes vetores, não é, da produção do calçado. Para nós, obviamente, mesmo que trabalhamos, não é, em áreas completamente diferentes, aqui nós tornamos um pouco mais conhecedores, não me atrevo a dizer especialistas, nem pouco mais ou menos, mas temos uma sensibilidade muito diferente hoje do que nós tínhamos aqui há uns meses atrás. Conhecemos estas técnicas e as pessoas que nós vamos mostrando e pedindo para fazer a demonstração, também se verifica que existe aqui um ganho de vocabulário, uma atenção diferente, se calhar não faziam ideia qual era a sequência deste tipo de produção. Portanto, imaginamos que se calhar com uma utilização, até se calhar porventura acompanhada no quadro de uma formação profissional, por exemplo, pode servir, se calhar até nos anos iniciais ou nos meses iniciais dessa formação, funcionar aqui como uma espécie de, não é, de resumo, não é, de uma forma atrativa, não é, não muito densa, não é, mas uma forma rápida de atrair jovens, não é, e de lhe dar uma rápido, perdão-me aqui um overview, não é, dos processos, não é. Portanto, funciona a nível de uma sensibilização, não é, genérica, mas que se for acompanhada por um conhecimento mais técnico, não é, poderá também ter aqui uma certa profundidade. Portanto, como já foi dito anteriormente, a ideia deste jogo é dar aqui uma compreensão desta cadeia do valor do calçado, portanto, todos os processos, ainda que de uma forma simplificada, mas que nos permite ter esta visão mais macro, e, inclusive, o próprio jogo fornece ferramentas, não é, de validação e de avaliação dos conhecimentos que vão sendo adquiridos, não é? Portanto, temos ali algum feedback de sistema de recompensa, não é? Dar-nos uma avaliação positiva, negativa, de forma parametrizada até, por vezes, o que é que as pessoas aprenderam ou não conseguiram aprender. Portanto, acreditamos que há aqui uma transferência de conhecimento, não é? Num contexto curricular e até aplicado à formação. Portanto, temos aqui ainda, penso, alguns minutos para recebermos aqui algumas perguntas, né? E obviamente tentaremos dar aqui as respostas que estão ao nosso alcance. Deixa-me só dar aqui uma pequenina palavra também em relação ao que o João disse. De facto, mesmo nós na academia, obviamente, também temos tanto, digamos, questões de tanto sustentabilidade, aliás, como nós na introdução fizemos, mas efetivamente, digamos, o ter interagido com este jogo e este processo, portanto, tornou-nos ainda mais sensíveis, portanto, por causa de algumas especificidades e, obviamente, mais conhecedores, portanto, de algumas realidades, e enquanto cidadãos, efetivamente, ficamos mais, e pedagogos, ficamos mais informados e mais robustos, portanto, para os próximos passos nestas dimensões. Era isto que efetivamente foi um contributo também, nomeadamente no que diz respeito, portanto, do conhecimento, portanto, maior, através, portanto, obviamente o processo também nos ajudou a isso, portanto, a ver documentação, enfim, etc. Mas não só. E depois, finalmente, olhar para isto, portanto, interagir com o jogo, portanto, ir aos sítios, e mais uma vez, portanto, de facto, a retenção pela gamificação, portanto, e aqui nós dissemos um pouquinho, o Gêmeo Digital apura um pouquinho esse sentido, portanto, até de responsabilidade, que estamos a perceber mesmo que estamos a interagir com coisas que são tangíveis, portanto, que existem efetivamente nas fábricas, portanto, e as metodologias, portanto, e os sistemas de trabalho, e as escolhas, enfim, etc., foi de um grande valor também para nós. Era só queria dizer isto, portanto, e agradecer também. Falta-me também dizer aqui que o jogo neste momento está, podemos dizer, a 99%. Há aqui questões às vezes ligeiramente cosméticas e até de grafia que falta aqui polir e seguramente até o final do mês estará disponível de uma plataforma e acessível a quem eu quiser descarregar, obviamente, e aí pronto. Nós acreditamos só que este jogo pode funcionar de uma forma completamente autónoma, portanto, alguém que não tenha conhecimentos prévios sobre esta área vai poder jogar, vai poder aprender, mas também imaginamos que pode funcionar às vezes em situações, em contextos muito específicos, como às vezes uma demonstração de uma feira, não é? Uma feira profissional, ou até
no contexto de uma formação profissional. Portanto, tem aqui uma amplitude e vai estar disponível para plataformas como o Windows, Macintosh e Linux. E creio que não me está agora, sim, a esquecer mais nada e, portanto, deixava aqui o espaço. Eu acho que tem que colocar as vossas questões na própria caixa aqui das mensagens. Sim. E só depois dizer que haverá, depois estes jogos serão descarregados através de um link do CDCP, que Certo. disponibilizará os links para download. Muito bem. Pronto, eu entretanto estou aqui a tentar dar atentar à conversa da reunião. Sentam-se à vontade, não há aqui questões erradas. Portanto, estejam à vontade de lançar, seja ela mais técnica, mais conceptual, estejam à vontade. Se for possível, é possível correr o jogo também. Já iniciar uma parte. Sim, se quiserem, podemos. Eu acho que resta-nos agradeço. motivar as pessoas para usarem o jogo, portanto, né? E efetivamente retirarem disso um contributo. Também, por acaso foi uma coisa que nos esquecemos de colocar, mas podemos colocar aqui os nossos e-mails. Caso tenha alguma questão ou dúvida depois, também podemos deixar os nossos e-mails para futuro contacto. Sim, ou através do próprio Centro Tecnológico de Calçado, Portugal, senta-se à Claro. vontade de contactá-los. Sim. Eles reencaminham. Não sei se têm curiosidade, lá está, por algum aspecto mais técnico desta plataforma, do desenvolvimento dos jogos, ou até porque é que nós tomamos aqui uma opção em relação a outra. E também é importante dizer que este jogo, quer a sua modulação, quer o seu desenvolvimento, foram feitos através de plataformas open source. Okay? Quer o Godot, quer o Blender, que foi para a modulação e para a texturização, são softwares gratuitos. Portanto, ou seja, o resultado que vem foi através de plataformas de open source gratuitas. Também aceitamos. Obviamente, aqui a amostra é relativamente reduzida, foi feita aqui a partir de alguns vídeos, mas se entenderem que há aqui questões que identificaram que podiam estar de alguma maneira melhores, também sintam-se à vontade, nós aprendemos com esse tipo de sugestões e de críticas. Pois, acho que as pessoas estão um bocadinho tímidas. Está tudo bem, acabamos Oh, mais cedo. ou nós dissemos tudo que havia para dizer, que eu acho que não foi dito, mas já aparecem os nossos alunos que não, quando estão nestas aulas online, nós falamos e perguntamos as coisas e de repente. Mas muito bem, se surgirem questões e depois, efetivamente, também com a distribuição dos nossos contactos, digamos, sintam-se à vontade também, portanto, estes jogos muitas vezes até, portanto, promovem, de facto, e depois questões a posteriori que podem servir até em próximas iterações de desenvolvimento, que a gente espera que, portanto, alguns, portanto, o desenvolvimento não se fique por aqui, como é óbvio, portanto, isto há sempre as primeiras, portanto, e outros jogos de outra natureza no próprio âmbito das indústrias. E pronto, digamos, também podem fazer justamente colocar essas questões também via dos contactos
vos possam ser distribuídos também, sintam-se à vontade, porque efetivamente também a investigação e a academia também agradece, digamos, o feedback, justamente para, portanto, no âmbito de desenvolvimento, da inovação, termos presente sempre, digamos, o retorno das pessoas que interagem, digamos, e depois com os resultados da própria investigação, portanto, e da própria produção também. Ainda tenho aqui esperança que vamos ter aqui uma questão. Vamos só aguardar um pouco mais. Obrigado. Muito bem. Pronto. Não sei se alguém da parte do Centro Tecnológico Calçado Portugal quer deixar aqui mais fazer aqui alguma moderação, algum encerramento. Vou parar aqui a partida. O jogo esperamos que ficará disponível. Não quero garantir aqui uma data exata, mas seguramente antes do final deste mês estará disponível através de um link ou de uma notícia que será publicada pelo Centro Tecnológico Calçado. Portanto, por favor, basta seguir a sua comunicação digital nas redes sociais, será divulgado oportunamente um link onde farão um registro e depois do registro receberão uma ligação para descarregar o jogo de forma totalmente gratuita. Mais uma coisa que é importante dizer, não sei as empresas que aqui estão, mas o objetivo do jogo, tentamos sempre fazê-lo semi-realista, com o objetivo de tentarem correr o máximo possível nos computadores. Sabemos que às vezes algumas formações dos computadores não são sempre topo de gama, não é? São computadores às vezes com alguns anos de vida, nem que não têm as melhores gráficas, e foi esse o objetivo também fazer este jogo com este compromisso, é ter um compromisso que seja possível correr na maioria dos computadores. Portanto, também dar essa ressalva. E é isto. Maria José. Boa tarde a todos, eu sou a Maria José, quero representar o Centro Tecnológico Calçado. Muito obrigada a todos pela vossa presença, muito obrigada à equipa do ESMAD e aos três professores que nos vieram aqui trazer os resultados deste desenvolvimento, que foi o jogo BioWalkers, enquadrado no BioShoes for All e concretamente nas áreas de capacitação e transferência de conhecimento. Mais uma vez obrigada e até breve. Boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde.